boa noite a todos. Excelentíssima senhora vereadora, excelentíssimos senhores vereadores, agradecemos a presença de todos e a acolhida pelos senhores funcionários aqui presentes. Agradeço a presença do excelentíssimo senhor prefeito, bem como do procurador do município, procurador da Câmara e assessoria jurídica. Nos reunimos hoje, no dia 22 de abril de 2026, a partir das 18 horas e 16 minutos, para a discussão, a pedido do excelentíssimo senhor doutor, promotor de justiça José Vieira, para a discussão do projeto de lei a ser encaminhado para o executivo ao legislativo para tratar da taxa de lixo, cobrança de taxa de lixo no município. O projeto de lei foi tecido a partir de regulamentação da área específica do setor, do município, tributação e jurídico, e por isso, a figura do secretário de Finanças, passo a palavra para a certificação à assessoria jurídica. Boa noite a todos. Vou ser breve aqui para poder explicar para vocês. A base de cálculo que a gente apresentou para elaborar a cobrança da taxa de lixo foi o seguinte: a área total tributada no município é 171.938,16 metros quadrados. O custo total que a gente tem com a despesa anual dessa arrecadação do lixo. Então, esse custo do recolhimento do lixo, o que seria? É a manutenção do veículo, combustível, o gasto operacional, né, que seriam esses, e mais aqui tem o salário das pessoas que estão envolvidas, como o gari e o motorista. Então, hoje, o custo anual do recolhimento seria em torno aproximadamente de R$ 358.179,60. Como é que a gente elaborou esse cálculo da taxa? A gente pegou esse gasto e dividiu pela área dos metros quadrados tributados no município. Por que a gente fez dessa forma? Porque é uma base de cálculo que vem sendo usada nos municípios que estão sendo implementados também essa cobrança. Essa requisição que está chegando aqui para a gente, enquanto fonte gestal, não é só no município de fonte gestal, tá, gente? Isso aqui é uma cobrança constante em todos os municípios que ainda não instituíram. Inclusive, em Iolândia, se vocês pegarem lá, forem ver, também a mesma base de cálculo foi utilizada dessa forma para fazer o valor da taxa de lixo. Então, com base nisso, a gente dividindo aí os 358 mil pelo 171, você chega em torno de R$ 2,0832 metro quadrado ano, mais ou menos, para ter a taxa do lixo. Aí você multiplica isso por mês, né? E aí como é que vai ser a cobrança dos imóveis? O imóvel até 50 metros quadrados está no projeto de lei que não vai ser cobrado a taxa de cobrança de lixo. Então, o projeto gera isenção para quem? Para imóveis menor de 50 metros quadrados. Passou de 50 metros quadrados, você tem ali, ó, 50 metros seria um cálculo de 8,68 meses, que corresponde aqui no município a 60% da UFM anual, que dá 100, na verdade, os 60% da UFM, hoje a nossa UFM no município é R$ 170. Então, 60% desse valor vai dar 102. É que a gente arredondou, desde o 104 ali, a gente já colocou o arredondamento e gerou e foi para 102. Aí, imóvel 100 metros quadrados para cima, 120%. Imóvel acima de 200 metros quadrados, 240% da nossa UFM. Isso é um valor da taxa anual. Aí você me pergunta assim: e como que vai ser cobrada essa taxa anual para os contribuintes? Ou pode ser cobrado pelo carnê do IPTU, ou pode ser cobrado num convênio através da Sabesp. Isso aí também é uma discussão para ser colocado no projeto de lei. Tá? A questão da isenção, como que gera a isenção dos imóveis até 50 metros quadrados? Os imóveis até 50 metros quadrados, e quem mais tem direito? As pessoas de baixa renda que comprovem essa questão da baixa renda. Então, o projeto aqui, ele prevê que todas as pessoas
família possam receber isso, mas um único benefício. E isso para ter a isenção do recolhimento da taxa de lixo. Em relação à questão da cobrança, existe uma outra possibilidade, que seria estipular essas OFMs também, se vocês quiserem, em termos de imóvel comercial e imóvel industrial, mas não pode deixar de ser cobrado com base na OFM, né? Mas sempre a gente leva em consideração o custo do recolhimento do lixo, que é aqueles 308 mil que a gente demonstrou aqui para vocês. Alguém tem alguma pergunta? Demais, se tem alguma dúvida? Eu até passei para vocês aqui o memorial descritivo, que é exatamente essa conta que a gente fez para chegar no valor, para não ficar nada fora do que é o previsto, né, com os gastos do recolhimento da taxa de lixo. O projeto está sendo montado, né, foi montado, não foi enviado, porque a gente veio aqui hoje para apresentar para vocês o projeto, né, para fazer o que o Ministério Público cobrou, que é juntar o jurídico da Prefeitura com o jurídico daqui, né, para ver o que seria possível, e também a nossa obrigação, vocês devem ter lido lá, isso é apresentar esse projeto de lei. Seja para aprovação ou não, a gente tem a obrigação, enquanto Prefeitura, de mandar para cá, para o Executivo, esse projeto para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado, a cobrança a fórmula de cálculo, fica à vontade. E se também tiverem alguma pergunta em relação a como pode fazer a isenção, ou essa questão, ou qualquer outra fala, né, que vocês queiram que conste no projeto, nós estamos à disposição, porque a gente vai protocolar o projeto para vocês amanhã, indicando tudo que a gente está demonstrando aqui nessa conversa hoje. Para não restar dúvida, né? Roberto, se você quiser explicar alguma coisa em relação à demonstração, por favor. Pessoal, vocês já têm o ofício do promotor em mãos. Então, vou passar meio por cima aqui só, basicamente, no ofício mesmo. Na comarca, o Ministério Cardoso já instituiu a taxa do lixo, então está faltando só a gestão aqui na comarca. E o promotor marcou aqui alguns pontos que são benéficos para o município se for aprovada essa taxa do lixo. O primeiro deles, impossibilidade de receber recurso federal para saneamento. Então, se o município não instituir essa taxa, o município deixa de ter a possibilidade de receber dinheiro da União, dinheiro federal. Não pode ter acesso a financiamento pela Caixa ou pelo BNDES. A não aprovação desse projeto também viola o novo marco de saneamento básico, que são metas que foram instituídas para melhorar o saneamento, né, básico de todos os municípios, resíduos dos municípios. Está tendo uma cobrança do Ministério Público, de forma geral mesmo, para todos os municípios. O Tribunal de Contas também tem questionado, porque o município deixando de arrecadar, acaba gerando essa questão do Ministério Público, o Tribunal de Contas também. Esse dinheiro, se ele for recebido, vai custear o saneamento básico e sobra mais verba para a saúde, para a educação, para as outras áreas. O município precisa arrecadar. Esse dinheiro arrecadado ele é convertido em favor dos municípios novamente. Eu até tinha marcado aqui de sugestão para ver alguma isenção para quem é insuficiente, mas o projeto já até prevê isso. Progressividade também já prevê. É isso. Na hora do voto, vocês também têm que ter justificativa técnica, financeira. Acho que é isso. Da minha parte é isso. Estou explicando essa parte para vocês mesmo. Mais uma coisa que é importante, como o Roberto estava colocando ali, por que tem essa cobrança agora do Ministério Público? Em relação também à preservação do meio ambiente, né? O descarte do lixo. Porque para fazer o descarte, para ter tudo isso, então isso tem um custo.
para todos os municípios. É isso que ele está falando. E como vocês sabem, só para trocar o assunto, né, para levar em consideração, em 2030 a gente tem a implementação total da reforma tributária no município. E é mais uma renúncia de receita que a gente vai ter aqui no município se a gente não instituir a taxa da cobrança do lixo. Porque o município está cada dia mais perdendo as suas arrecadações. E a reforma tributária é uma reforma que veio de lá de cima. Então, é uma lei federal, todo mundo vai ter que cumprir. Então, é mais uma vez, né, Roberto, que nós perdemos todas as arrecadações. Né? O município só aumenta os gastos, só aumenta os custos. Né? Agora, como o Roberto falou, quando a gente deixa de economizar esse dinheiro, a gente gasta na saúde, gasta na educação, tem tudo isso para levar em consideração. É isso. Só concluindo, então, agradecendo mais uma vez a todos e aos dirigentes da Câmara pela colaboração. Recordo de quando nós iniciamos os estudos do conceito democrático de república em Aristóteles, nós, ao estudarmos a polis, temos um momento que, ao debater temas pontuais, sensíveis, porém muito importantes, aqueles que eram membros do parlamento, da palavra, que eram só os homens e escolarizados, eles chamavam a falar os homens mais sábios. Então, os ouvia. Desde então, o nascimento do conceito de audiência pública, que às vezes não era bem um conceito de presença de pessoas, mas de população grega, que também não incluía todos, escravos, mulheres que não eram contabilizados. Mas hoje, quase que ao sentar e ouvir o jurídico, as assessorias, seja da Câmara, da Prefeitura, quase uma rememória dos tempos de estudos sobre o conceito democrático e republicano do início da civilização. Talvez até por isso, um entendimento um pouco mais rápido do nosso Ministério Público solicita uma reunião, uma audiência com todos, executivo e legislativo. Muito grato participar e ouvir os senhores e senhoras. Uma questão importante para quem tem cargo político, e para nós que temos derivados, nomeados a cargo político, nós temos que ter, é que Contestal, assim como municípios aqui na região como Sebastianópolis, Mineiridiano, a reforma tributária foi bastante penosa conosco. Tirou de nós, no mínimo, 30% a 50% da receita. Então, hoje, a Secretaria de Finanças, ela toca com 60% a 65% de fundo especial do FPM, de participação dos municípios, de recurso federal, e o restante de ICMS. O ICMS ele deixa de ser a nossa cota à parte e ele vai agora para uma conta geral, onde municípios como Americanos, Paris, Pedernópolis ganham consideravelmente uma receita para se manter. Só que as despesas elas continuam fixas. Folha de pagamento, saúde de qualidade, educação de qualidade, piso do magistério, eles se mantêm, eles necessitam se manter. E aí, infelizmente, nós precisamos buscar outras formas. É parecido com o que a inflação faz conosco em casa. Às vezes eu mantenho o meu salário de X reais, mas a inflação ela vai corroendo silenciosamente o valor. E aí a gente tem que fazer outras coisas para poder fechar a conta no final do mês. Um bico, vender uma coisinha ali, uma coisinha aqui, tal. É por isso que às vezes o município vai atrás. Realizar leilão, aumentar a arrecadação ali e acolá. Evidentemente, naturalmente, ninguém gosta de aumentar, de pagar imposto. O Gabriel não gosta, o Cavalo não gosta, ninguém gosta. Ninguém gosta que aumente a taxa, mas o Estado ele necessita, seja Contestal, seja o Estado de São Paulo, seja a União, o Brasil, ele necessita se tocar. Nós temos gastos fixos da Constituição de 88, e aí eu tomo quase que disparado de falar perante os
procuradores, da assessoria, mas a Constituição de 88 ela traz um rol extenso, longo, grandioso de obrigações que o Estado tem que fazer. Então vocês pegam aqui no Código de Estado uma folha de pagamento de 51%, 52%, um índice de saúde obrigatório numa lei complementar de 15%, mas nós gastamos 21% da receita. Uma emenda, artigo 212 da Constituição Federal, falando que eu tenho que gastar mínimo 25% na educação. Gastamos 30%. Aplicamos, né? Não é gasto, aplicamos. O que nos sobra para tocar? O que sobra para o gestor tocar a máquina? Muito parecido com a Câmara. Se eu tenho as despesas, se eu vou aumentando funcionários no final do ano, eu tenho que pagar. A Prefeitura ainda pode entrar em déficit, a Câmara não. Mas ainda essa é a realidade. E nós precisamos, todo mundo sabe aqui melhor que eu, e nós precisamos arrumar rua, nós precisamos arrumar recinto, arrumar campo, enfim. Então, uma coisinha aqui, uma coisinha acolá, muitas vezes o secretário de Finanças, o prefeito, precisa enviar para a Câmara e pautar questões que parecem, aliás, não são popularmente bem vistas, mas são necessárias, como vacinar os filhos. Talvez a gente sabe que vai com o coração doendo, porque o filho vai chorar, mas se a gente não faz, pode dar uma poliomielite agora, mas são aquelas coisas, são remédios amargos, porém necessários, e muitas vezes difíceis que nós não plantamos, mas nós estamos escolhendo. Reforma tributária nacional, enviaram por ela abaixo a municípios pequenos que não têm como discutir, não têm como deitar, não têm apoio político para ir ligar no Congresso Nacional, então vai pagar o pato. Uma reforma da Previdência que jogou para os vereadores discutissem quem matou a população, sendo que podia ter feito lá. Mas enfim, não cabe o Gabriel, não cabe os senhores, os senhoras, o prefeito, nós ficarmos discutindo isso. Cabe a nós ficarmos discutindo a nossa realidade, uma realidade um tanto quanto complexa em 2026. Pois bem, mais uma vez abro para perguntas, discussões, e não havendo, agradeço mais uma vez a presença de todos e a atenção de todos. Obrigado. Ô Gabriel, você estava falando da inflação dentro de casa. O que faria uma inflação dentro de casa para a gente controlar ela? Você tem a inflação como caso de exemplo? A inflação ela não é poder externo de casa. Né? A inflação, se a gente estudar o conceito dela, é poder externo que incide no meu salário. O que eu faço? Eu busco No poder de compra. O poder de compra. O poder de compra dentro de casa. Aumentou a inflação. O poder de compra. O que nós temos que fazer dentro de casa? Diminuir os gastos ou fazer o que você falou. Aqui no município nosso não tem como gerar emprego, tirar dessa taxa de lixo, que nem eu citei, já fiz até indicação do prefeito, fazer um barracão, reciclar esse lixo para gerar dinheiro, para não ter que cobrar a taxa da população. A taxa de lixo, a taxa de lixo, eu já vi em muita cidade, procurei também, tem muita cidade que abriu barracão, resíduos orgânicos, fazendo esterco, plástico, reciclar, papelão, reciclar, latinha, reciclar, plástico branco, reciclar, alumínio, ferro, tudo reciclar. Tudo dá para gerar dinheiro e pagar os próprios colaboradores que a prefeitura pode pôr lá e gerar dinheiro para pagar o gasto do lixo, da taxa do lixo do município. A prefeitura não pode fazer isso? A prefeitura pode, só que, como o doutor Roberto falou, ainda vai ficar sem poder assinar convênio, sem assinar contrato com o INDES, sem assinar contrato com a Caixa Econômica Federal. Além disso, dentro do módulo que o senhor narrou, foi um módulo de cooperativa. Não, cooperativa. Os que eu conheço, esse, por exemplo, Sebastianópolis, agora fugiu o nome da cidade, Polônia, eles pagam os funcionários, eles não conseguem pagar a taxa da coleta ou lixo do município. Agora, só para concluir, agora sobre o barracão, mas salvo engano, para geração de emprego, salvo engano, no último dia do rodeio, a prefeita mostrou exatamente isso. Então, assim, não é uma coisa, não exime a outra. Não exime, não tem que gerar emprego, Não, sim, mas só um time. eu estou entendendo, senhor, mas ele falou assim, de todo jeito, que a doutora falou, que no ano de 2030 vai ter que descer para baixo. Você não tem como. Então, isso aí não dá para remanescer até 2030, que aí nós vai ser obrigados mesmo, aí vai vir descer para baixo. Porque do jeito que está fazendo aí, nem você falou mesmo,
senhor tá certo, também, não estou falando que o senhor está errado. É que depois fica por nós, vereador, no gestor, tudo, e no todo jeito chegar em 2030 não fica por ninguém, é o Estado que está descendo para baixo. É só o meu modo, assim, modo de pensar, assim, para a gente tentar achar um modo de não tentar cobrar essa taxa da população, porque a população já está escassa, a nossa população, é que nem você falou do Marcelo falou que ia trazer umas empresas aqui para a Ponte Gestal, não falou certamente no dia da festa lá que ia ser um barracão de reciclagem, ia trazer empresa. Mas é que eu falo assim, gerar mais emprego para nós também, que é o nosso povo aqui está saindo muito para fora atrás de emprego, porque aqui dentro do município não tem. Pode gerar taxa, gasto para o povo que não aguenta. Deixa eu explicar uma coisa. O que acontece é o seguinte, a gente não pode ter renúncia de receita. Então, independente se existir uma cooperativa ou não, e não tiver taxa instituída, é uma renúncia de receita. E essa renúncia gera esses problemas dos convênios. Então, assim, aí... Você está mais focado no convênio, para receber esse convênio tem a ação necessária. Não, a gente tem que focar no seguinte, a responsabilidade que vai ter o Executivo e o Legislativo perante o Tribunal de Contas olha só, vai chegar 2030, nós vamos perder de rigor ICMS. Aí o que vai acontecer? Nós não vamos ter dinheiro para fazer a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura. Isso é fato. Mas não tem como cortar outros gastos? Deixa eu terminar. Então nós vamos ter, o ICMS parou, porque até 2030 a gente tem que arrumar uma forma de repor o ICMS que não vai ficar aqui. É isso que o governo federal falou. Em 2030 está o total aqui para implementar. Ou vocês se adequam até lá, ou o município vai ter que ser fundido com outro para sobreviver. Então, se até lá a gente não arrumar uma forma de garantir esse ICMS, porque agora não vai ser mais ICMS, vai deixar de ser esse nome e vai instituir um outro tributo. Aí esse tributo, que não vai ficar aqui, vai para a cidade onde ele vai ser distribuído, vai perder, o município não vai ter dinheiro para pagar folha. O que nós vamos fazer para fazer pagamento de folha? O prefeito vai ter que, na época, na ocasião, quem for o prefeito vai escolher. O que eu vou pagar? Ele vai escolher, não vai ter jeito. Eu pago saúde, eu pago educação, ele vai escolher. Aumento, nem pensar, não vai ter jeito. Agora, o que o tribunal entende? Você não tem dinheiro para pagar seus funcionários e você não faz uma cobrança de receita e você tem de onde tirar, porque eu tenho que cobrar a taxa de iluminação e não cobro. Eu tenho que cobrar a taxa de lixo e não cobro. E isso é uma responsabilidade de quem? Tanto do Executivo quanto do Legislativo. Então, peraí, o que você fez para abrir mão dessa renúncia de receita para chegar em 2030 e não ter o dinheiro para pagar seus funcionários? O que foi feito em 2026 novamente? Não foi enviado o Código Tributário ainda, vamos lá. A gente mandou para cá, cumprindo a orientação do doutor de Justiça, e vamos mandar o projeto de lei. Se ele passar ou não passar, vamos dizer assim, foi uma providência que o governo atual, o Poder Executivo atual fez. Então, as consequências, não passou esse projeto, vamos dizer assim, esse projeto não passou. Tá, de quem é a responsabilização? De quem estava aqui. Quem é que estava aqui? São os senhores. Os senhores são responsáveis pelo que vai acontecer com a população em 2030. Tanto os senhores como o prefeito atual e o que vai entrar. Quem é que vai administrar, quem é que vai ser eleito daqui a pouco sem dinheiro? Quem é que vai querer pegar uma prefeitura, 2028, né? Sem dinheiro para fazer nada? Porque não vai ter dinheiro, gente. Quem estava lá e assistiu, os dois aqui, eles estavam lá, eles assistiram as palestras com pessoas muito mais renomadas, com currículos absurdos, muito melhores do que o meu, e falaram exatamente isso. A taxa de iluminação, não dá para implantar placa solar nos setores para economizar o ganho de coisa que está. A placa solar, eu lembro dessa história. O que acontece? A gente pretende firmar um convênio para arrecadar o dinheiro, para poder fazer essa questão da placa solar. Para eu ter esse convênio para fazer isso, o que eu preciso ter? CRP. O CRP ainda não saiu. O Tribunal de Contas apontou mais de 10 anos que a gente não tira o CRP de gestão prévia. É um absurdo isso. Ele entende que é um desleixo tanto do Executivo quanto das direções anteriores do gestão prévia. E mandou providenciar, porque não tem cabimento vocês não estarem recebendo, não poder firmar convênio, firmar parcerias, porque não tem CRP. Então, quando eu tiver um CRP, eu posso ir atrás de fazer um convênio para pôr placa solar e gerar energia e diminuir o custo da energia elétrica na cidade. Mas hoje a gente não tem enquanto prefeitura, porque a folha da prefeitura não se sustenta. Doutor, tem uma estimativa de quanto o município vai perder no ICMS ao final do ano? 6 milhões de reais ano. 6 milhões por ano? Bancar
agora do ICMS. Os ricos vão ficar, os municípios maiores vão continuar crescendo, vão ficar maiores, porque a arrecadação vai para onde? Pelo número de população e aonde vai distribuir. Isso também vai ver, não é só nós que temos usina aqui, mas as cidades geradoras de energia elétrica, sede de energia elétrica, eu sei que eu estava lá numa reunião, não faz muito tempo, eles tentaram, eles estão tentando, todos os municípios estão se juntando para isso. O problema é que quem são os fortes não tem interesse que saiam do jeito que está, porque os fortes vão continuar fortes. Tanto que o que a gente ouviu lá é que o primeiro município já estão estudando fusão de município. Fusão de município no Brasil. Por quê? Porque senão não vai se sustentar. Não vai ter como se manter. Então um município vai juntar com a outra. Aí lá em São Paulo, o que eles se referiram? Ele em 2030, então o alto, que ele sai da Convenção de Novo, o ICMS, ele vai lá para a refinaria. O que vai mandar para o município? Para o governo, ele vai fazer o que você quiser. Então, o que vai entender? Outra coisa, a mesma coisa. O município que tiver menos de 5 mil habitantes, o que é que eles entendem? Eles vão juntar. Então, os deputados estão tendo esse entendimento que os municípios de menos de 5 mil habitantes, eles querem juntar com o outro, você não pode ser diferente. É porque o Estado, o governo federal, ele está entendendo assim. Eu vou mandar recurso proporcional ao município. Então, o município, como gestal, 2.500 habitantes, ele tem que receber um recurso menor do que um município como São José do Rio Preto. Então, São José do Rio Preto ele vai receber mais. Para a gente aqui, enquanto plano gestal receber um recurso maior, nós vamos ter que fazer o quê? Se juntar com o Cardoso, ou se juntar com a Merlin de Campos, para ter um número de habitantes maior, porque o recurso vai vir proporcional ao número de habitantes. O recurso federal. E hoje a gente sobrevive de recurso federal. Então a gente não pode abrir mão de recurso de receita. Tem uma responsabilização muito grande. Assim, eu já falei várias vezes dessa reforma tributária, e eu sei que eu entendo o que o senhor está falando, e eu entendo que deveria vir de cima, porque seria muito mais fácil, porque sair na rua, e eles falam lá em Brasília isso. Eu sei que é desgastante, eu sei que é um efeito que tem que bater de frente, que está ali, e aqui em cima quem manda não está lá. Lá embaixo, qual a população que faz aí, que vota? E talvez seja por isso que parte lá de cima. Mas a gente vai ter que fazer, porque a consequência lá na frente vai ser muito maior, vai ser drástica. Aí eu imagino assim, a hora que vocês verem os seus eleitores aí fora, falando, olha, não tem comida, vai no braço, também não tem para retirar lá. Eu vou na saúde, está faltando médico. Eu quero farmácia 24 horas, vocês esquecem farmácia 24 horas. Médico 24 horas, não tem, gente, não tem. Nosso município tem uma saúde e uma educação que nem Votuporanga tem. Não tem lousa digital em escola municipal de Votuporanga. Não tem médico 24 horas em Votuporanga. Nem farmácia. Então, assim, nós temos as pessoas que moram e gozam de muitos benefícios que a gente não vai conseguir manter. Se eu não tenho de onde tirar, como é que eu vou manter? E aí, eles vão atrás de vocês, vão conversar, mas eu votei em você, você prometeu isso. Mas você vai cumprir que jeito? Não tem como cumprir. É difícil. Agora, você fala assim, ó, R$ 8,00 em 68 meses, é ruim para quem vai pagar? É ruim. Mas, a longo prazo, a pessoa vai entender que é o pininho, é o colírio de todo dia, para lá na frente ter um resultado. Assim, aí quando, eu sei que isso, graças a Deus, vai ficar gravado. Talvez, se a gente não conseguir nenhum aqui agora, ou amanhã, ou depois quando vocês forem votar, mas vai poder mostrar isso que está sendo falado aqui, para as pessoas entenderem a gravidade que a gente vai passar. Porque, e sim, e para vocês verem se eu estou mentindo ou não, é fácil isso, né? É só pesquisar na internet. Google, site GPT está aí, né? Chat GPT está aí para isso. O próprio Roberto tem condições claras para explicar tudo isso que eu estou falando para vocês, com maestria e tudo mais. Então, assim, é sério. A renúncia de receita, infelizmente, é porque a gente não pode abrir mão nesse momento e pensando já no futuro. Mesmo que a gente monte corporativo, eu entendo quando o senhor fala, a gente tem que gerar emprego. E a gente tem que gerar emprego. As pessoas têm que trabalhar aqui em vez de ir para fora. Concordo. Inclusive concordo que se a cidade crescer, todo mundo vai ganhar. O duro é cobrar imposto até ela crescer. Aí quem cresce mesmo?
gerar custo, mais custo para. Ele teve um projeto que chegou aqui, eu não era nem vereador na época, que queria cada ano aumentar o imposto, e dentro de 6 anos, na época, se não pagasse, não construísse, a prefeitura tomava o terreno na época, nesse projeto, que eu nem era vereador. E eu vim aqui até discutir na época, eu discuti. Mas é o que eu falo, então eu acho que tinha que caçar primeiro, gerar emprego para a população, para depois para cobrar a taxa de luz, cobrar uma taxa de lixo, eu concordo em cobrar taxa de educação, mas primeiro gerar um emprego, umas coisas para a população recarregar dinheiro. Não tem. Como é que faz? Mas então, você concorda que eu não estou gerando emprego, mas eu forneço para a população condições para ela manter o filho na escola, ela ganha uniforme, ela ganha mochila, ela ganha o tênis que a criança vai para a escola. Eu consigo fornecer para ela o remédio que ela precisa tomar, o médico que ela tem que ir. Então, tudo isso... Sim, mas a população não paga o imposto para a prefeitura também. Aí, tudo bem, tem muita coisa, esse projeto está de parabéns, mas a população também já paga imposto. Não, porque a população já paga imposto diário para o governo devolver esse dinheiro para os municípios também. Desculpa, somente. A audiência, ela é e vai se manter a se tratar de taxa de lixo. Se nós formos falar sobre a questão de imposto, olha, ela já paga imposto, eu fico à disposição de ser convocado ou convidado pela Câmara para discutir sobre o que é IPTU, o que é ISS, o que é Fundo Especial do Petróleo, Fundo Especial do Município, etc, etc, etc. Adoro, quase que de forma hesitante, os discursos demagógicos que vendem, porque já paga imposto, acho lindo, mas talvez seja, aí com mais de 10 minutos, é legal eu vir, e aí eu discuto aqui que seja 10, 12, 14 horas, mas aí a gente discute qual é a natureza jurídica de cada um dos recursos e cada um dos impostos que nós pagamos. Porque eu sei, eu não tenho quase que essa natureza que vocês têm, que é, vocês aprovam, emendam e reprovam o orçamento. Então eu sei que vocês sabem muito mais, por exemplo, qual é o recurso que paga uniforme, eu desconheço, mas deve ter um, mas aí a gente discute. Porém, aqui na taxa do lixo, a gente volta aí, só para finalizar aí com obediência à presidente, que falou que ia estar 9 horas, só voltando. Eu autorizo a contabilidade e a tesouraria passar para cada um dos senhores, já fiz isso alguns anos atrás, eu não me recordo qual projeto que era, os senhores estarem procurando a Tati na contabilidade ou a Dani na tesouraria, e está passando para vocês exatamente de onde nós tiramos essa base de cálculo aqui, que a Dani narra, do gasto operacional, gasto de gari, gasto de motorista. Entendo e até concordo em muito dos ditos do vereador, mas volto a dizer, nós não estamos cobrando excedente imposto, eu estou remanejando a solicitação do Ministério Público, a recomendação das diretrizes federais, estou repassando para os contribuintes em valor metro quadrado. Quando eu digo valor metro quadrado, é porque eu estou dizendo que rico vai pagar mais do que pobre. O gasto operacional, o que é o gasto operacional, o que é o salário de gari, o que é o salário de motorista. Mais do que isso, se vocês pegarem aí o salário de gari, eu estou colocando o básico, eu não peguei os garis com evoluções, com quinquênio, sexta parte, e fiz de forma horizontal. Eu não peguei o salário de motorista que tem motorista com evolução, evidentemente, por extra, etc. Eu peguei só o básico para tentar, da menor forma possível, nós atendermos as recomendações judiciais, nós entendermos o anseio da população, nós entendermos a realidade do povo. Da mesma forma que os vereadores dizem hoje, nós não queremos ser obrigados a pegar um ônus que não é nosso, eu tenho certeza que o Marcelo diz o mesmo, mas não é um momento para a gente sentar numa mesa de bar e falar, não, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Nós temos que sentar um pouquinho, talvez o mínimo de seriedade possível, e discutirmos isso de uma forma de um tete-a-tete o mais claro possível. E aí eu entendo o jogo da base, o jogo da oposição, está tudo certo. Cada um tem que saber do teu eleitorado, cada um tem que entender daqui a 2 anos ninguém, está tudo certo. Mas a gente partir da premissa que nós estamos falando de dinheiro público e uma responsabilidade social. Presidente?
Eu agradeço a presença de todos. Eu encerro a reunião.